E aí eu vou entrar em ciclos biogeoquímicos, beleza? Vou gravar aqui a aula para a gente começar. Parece que eles vão começar a gravar. Então, vamos lá. Eu vou projetar a aula aqui para vocês. Só me dê um joinha se está tudo certo com a transmissão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver nas configurações. Me desabilitaram aqui. Já que você estiver assistindo a aula, me autoriza aí a compartilhar a minha tela. Porque o hospedeiro tem que autorizar. Deixa eu pedir para ela autorizar aqui. Isso aí, gente. A internet é um aberto que você tem que se comunicar. Estou falando aqui com o WhatsApp, a Jaque ela vai me autorizar aqui a compartilhar a tela com vocês, tá? Beleza? Então, meninos, eu quero saber se vocês estão resolvendo as questões das últimas provas, se vocês pegaram aí não só ciências da natureza, mas as habilidades de humanas, para ver o que é explorado nas competências do Enem. É muito importante vocês se atentarem a esse termo, competências do Enem. O que são as competências do Enem? Basicamente, são pontos chaves que aquela prova vai explorar dentro das questões. Então, alguns conceitos chaves. Então, nem tudo da biologia é cobrado na prova. Se você for estudar a biologia inteira, você vai lá desde a bioquímica, biologia molecular e celular, até genética, ecologia e evolução. São muitos assuntos. Então, é importante você olhar o edital e analisar as questões que serão cobradas. Então, você olha ali quais são as frentes, né? Matemática, linguagens e tecnologia, ciências da natureza, língua estrangeira, e ali dentro do edital, em cada tópico, você vai encontrar quais são as habilidades e competências encontradas nas questões. Deixa eu ver se a Jaque aqui me respondeu e me autorizar. Ela me autorizou, ó, eu estou autorizada a compartilhar minha tela com vocês. Então, eu vou abrir aqui na Biology, ver se vocês gostaram da arte que eu fiz aqui para vocês. Abrir aqui. Vou compartilhar com vocês. Quero saber se todo mundo, everybody, vendo a tela. Só manda um joinha aqui para mim, porque uma vez eu ministrei uma videoaula, com 40 minutos os alunos me avisaram que não estavam vendo nada. Então, me confirma aí só para eu poder continuar aqui. Ver se eles me responderam. Let's go. Ok. Então, vocês vão conversar aqui comigo pela caixa no chat. Então, eu vou começar a aula. Galera, vamos falar das habilidades e competências da ecologia. Então, quais são essas habilidades, Renata? O que é explorado dentro do Enem Ciências da Natureza? Dentro do Enem Ciências da Natureza, eu coloquei para vocês os temas que mais caem em biologia. Os temas que mais caem em biologia estão explorando conceitos científicos atuais. Então, aqui nós temos a fusão da ciência e a produção científica dentro dos conceitos da biologia, que envolve a vida, envolve pesquisa. Aqui nós temos biotecnologia. Então, é isso que vai ser cobrado na sua prova. Ciência atrelada a conceitos explorados no ensino médio. Então, let's bora. O que é explorado em ciências da natureza? Eu fiz aqui uma montagem de 10 anos do Enem, explorando tudo que já foi cobrado dentro das questões. Adivinha quem está no ranking das questões mais abordadas em ciências da natureza? Ranking da biologia, ecologia. Ecologia compõe 30%
das 10 últimas provas do Enem. Esse número é muito relevante. Só que alguns conceitos da ecologia mudaram. Então, eu vou falar na linguagem que cai nos últimos anos aí. Não sei se vocês sabem, mas a banca elaboradora de prova, ela mudou nos últimos anos. Então, do sistema que era cobrado ali nas provas da UNB, hoje nós temos a FGV explorando as provas. Respondendo aqui a Jaque. Então, nós temos ecologia, compondo 30%, e envolve atualidades de ecologia. Quais são essas atualidades? Exploração desregrada do meio ambiente, ação dos efeitos antrópicos, ou seja, provocados pelo homem nessa natureza, biotecnologia sustentável, quais são as maneiras ecologicamente corretas que estão sendo exploradas hoje no campo da pesquisa para diminuir o impacto e a exploração do meio ambiente, formas de energia, né? Existem várias formas de energia e algumas estão sendo utilizadas pela primeira vez no Brasil, vou falar sobre algumas delas, e também pesquisa da biodiversidade. Eles escolhem algumas espécies, por exemplo, abelha, caiu ano passado. Extinção das abelhas. Vocês sabiam que 70% de todas as abelhas do planeta já foram extintas? A estimativa é que até 2023, 3 anos, 90% de todas as abelhas já estejam completamente extintas. Aí você para e se pergunta, beleza, são as abelhas, não somos nós. Mas nós dependemos das abelhas em mais de 90% da nossa alimentação. Então, quando você ingere um fruto, pode ter certeza, 90% desses frutos que você consome, eles vêm da polinização desses animais. Da mesma forma, a nossa hortifruti nutritiva, elas envolvem polinizações de abelhas. Então, é muito importante observar o que está sendo explorado aqui na biodiversidade animal, quais são os impactos do homem sobre essa biodiversidade e se essa extinção está tendo algum impacto na vida humana. É essa relação que eles vão fazer. Pesquisa, exploração de dados e realidade dos próximos anos de acordo com a sobrevivência humana. Então, o ser humano, ele coexiste com a natureza. Nada mais óbvio do que preservá-la no seu máximo. Aqui nós temos, em segundo lugar, citologia. Cito, célula, logia, estudo. Estudo da célula. O que mais cai são as funções das organelas. Você que está com seu caderninho, sua caneta aí, se é um menino esperto, menino descolado e atento, então pega o seu caderno de anotações. Eu vou te dar mais 10 segundos para você fazer isso. Pega uma folha aí do seu caderno, menino. Se você estiver em cima da cama, vai para a sala, porque senão você vai dormir. Porque pijama geralmente induz o cérebro a dormir. Então, tira o seu pijaminha, pega uma folha e uma caneta para você anotar algumas coisas importantes da citologia. Na citologia, você vai colocar funções de organelas. As principais que caem. A principal que cai é a mitocôndria. 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 É a organela produtora de energia. Então, essa é a que mais cai, porque graças à mitocôndria, todos os seres vivos obtêm energia a partir de uma fonte de carbono. Essa fonte de carbono é mais conhecida como glicose, mas pode ser ácido graxo, que são os lipídios, ou proteínas, ou sais minerais complexados a vitaminas. Então, vamos lá, recapitulando: ecologia, biotecnologia, pesquisa e biodiversidade; citologia, funções das organelas; fisiologia, o terceiro lugar com a genética. Fisiologia é o funcionamento do corpo humano. Por exemplo, no ano retrasado, caiu as funções das enzimas digestórias. Então, você tem várias enzimas, cada uma trabalhando dentro do seu meio específico. pH da boca, neutro. Então, nós temos a enzima amilase salivar. pH do estômago, ácido. Nós temos a enzima pepsina. pH do intestino, básico. Nós temos várias enzimas, lipases, proteases, peptidases, as nucleases, as lipases,
as dipeptidases. Então, várias enzimas, as tripsinas, quimiotripsinas, são usadas em pH muito básico. Tem neutro, ácido básico no sistema digestório. Então, tem as funções de órgãos e moléculas dentro desses órgãos. Genética. O que cai da genética, Renata? Dentro da genética, você tem o estudo do nosso DNA. E esse estudo vai explorar e trazer para nós a biotecnologia, que é o que tem de mais avançado em exploração de dados científicos. Eles mostram ali o nosso DNA e partes deles que têm determinadas funções no nosso organismo. Existem técnicas tão avançadas, para vocês terem ideia, que são capazes de retirar fragmentos de DNA e inserir em outros seres vivos. Outros seres vivos vão ter a função daquele DNA original do animal matriz que se retirou essa amostra. Isso chama-se transgenia, transferir gene de um organismo para o outro. Biotecnologia, manipulação genética e edição de DNA. Eu posso, por exemplo, retirar uma amostra do DNA de vocês e manipular esse DNA, editar, da mesma forma que eu faço com Microsoft Word, eu consigo retirar alguns fragmentos, acrescentar outros, manipular a sua taxa de sobrevivência e as funções que o seu organismo tem. Então, eu posso pegar um gene do rato que produz vitamina A sem obter isso da alimentação e inserir em você. Você vai passar a produzir vitamina A sem ingerir fontes de beta-carotenos. São os alimentos alaranjados, avermelhados, que contêm retinol, a vitamina A na composição. Manipulação genética. Tem muita coisa maluca e inédita que está acontecendo na atualidade e vem caindo cada vez mais. Esses 9% são dos 10 últimos anos de prova, mas nos 2 últimos anos, eu quero que você anote. Note e anote. Existe ali um índice de em torno de 30% de genética sendo explorada na prova. Então, biotecnologia aplicada à genética. Bioquímica são os compostos químicos que abrangem os seres vivos. Você tem os inorgânicos, que é a água e os sais minerais, e os orgânicos, que são carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas e ATP. Então, tudo que compõe os seres vivos está presente em moléculas. E essas moléculas são estudadas na bioquímica. Botânica. Quem gosta de botânica? Botânica é bom, né? É, muito bom. Botânica é o estudo das plantinhas. Se não fosse planta, você não estaria vivo agora, menino. Então, graças a plantas, elas são ali a primeira fonte de absorção, de entrada de energia no planeta Terra. Elas conseguem a capacidade incrível de transformar a energia solar em energia química, glicose, é o nosso alimento. Então, a energia solar é transformada em glicose graças às queridas plantinhas. E aí você tem a evolução dos seres vivos, inclusive as plantas. Eu tenho ali briófitas, primeiro grupo de planta, lepidófitas, segundo grupo de planta, gimnospermas, terceiro grupo de planta, e angiosperma, quarto grupo de planta. Evolução, então, vai estudar uma cadeia de ordem do menos complexo até o mais complexo. Quem surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? Na evolução, eu vou te dar 10 segundos para você pensar. Será que foi o ovo? Será que foi a galinha? Mas a galinha, ela vem do ovo, professora. O ovo surge ali com a galinha. Como é que eu faço essa relação se um depende do outro? Resposta correta é ovo. O ovo, ele surgiu há muito mais tempo anterior às aves. Nós temos, por exemplo, o grupo dos vertebrados aves. E essas aves são vertebrados terrestres. E esses vertebrados já põem ovos. Quem já ouviu falar que o Tiranossauro Rex, que é aquele dinossauro que tem as patinhas anteriores, as suas mãozinhas curtinhas, e ele ataca sempre, né, os protagonistas dos filmes. No Jurassic Park, nós temos ali Tiranossauro Rex atacando everybody, todo mundo. Nós temos
Dentro da evolução, répteis, dinossauros que põem ovos. Eles são parentes das galinhas, só que eles são os parentes mais antigos a elas. Então, a evolução mostra grupos anteriores e grupos mais recentes. Tecnologia aqui, ó, 6% está dentro da genética, 6,9%, 15% de biotecnologia na sua prova. Zoologia, estudos dos animais, inclusive a evolução desde poríferos, que são os grupos de animais mais antigos, até cordados mamíferos, que somos nós, o último grupo que apareceu na evolução animal. Saúde pública, que envolve a parasitologia, e cai muita parasitose, porque o Brasil tem apenas 40% de saneamento básico. Quer dizer que, se você tem água tratada, rede de esgoto na sua casa, considere-se um grande privilegiado. Você está no apogeu da família nacional brasileira. Então, a saúde, ela envolve aqui estudo de parasitas que provocam doenças, que provocam muitas vezes a morte, envolve a taxa de mortalidade de crianças, jovens, adultos e idosos, e isso, claro que é um problema público, por isso que é explorado na biologia. Histologia de tecidos é um dos assuntos que menos cai. Tá? Estudo ali dos tecidos animais, estudo dos tecidos vegetais e outros. O que seriam esses outros, professora? Algum novo artigo que vai explorar todos os conteúdos, 2 ou 3 dessa roda aqui que eu mostrei para vocês. E aí nós temos tudo que é explorado em ciências da natureza. Então, essa aula vai ficar gravada, mas eu gostaria que você desse um print nessa aula em específico, nesse slide em específico, para você entender basicamente o que é explorado de mais importante. Vou fazer uma carinha aqui para você dar um print, hein? Deu print? Vou fazer de novo que você perdeu essa oportunidade, hein? 3, 2, 1, print. Agora sim. Isso aqui é o que tem de mais importante dentro da biologia, ciências da natureza. Let's go. Se ecologia compõe 40% da prova, adivinha o que nós vamos falar hoje? Ecologia. Logia, você sabe que é estudo. Eco significa casa, estudo da casa. Casa, professora, da minha casa. É a sua casa grandona, a sua residência, chamada natureza, meio ambiente. Você está dentro de um planetinha que é um pedaço de meteorito gigante que percorre aí 100 mil quilômetros por hora, que gira em torno da sua própria órbita, rotação, que gira em torno da órbita do Sol, translação, na nossa Via Láctea. Olha que importante. Então, vamos estudar a nossa casa, os nossos recursos essenciais para a nossa existência. Então, nós vamos estudar tanto a vida em si, animais, vegetais, micro-organismos, quanto o que determina a vida existir nesse planeta. Água, temperatura, luz, pressão, umidade. Então, tudo isso determina a sobrevivência dos seres vivos. Nós temos aqui evolução e origem da vida, genética, fisiologia e parasitologia, que são os próximos assuntos que eu vou explorar nessa apresentação, beleza? Tranquilo até agora? Eu vou abrir aqui para vocês tirarem alguma dúvida. Se tiver dúvida, manda aí uma mensaginha que a tia responde agora para vocês. Percebi que o número de alunos aumentou, então qualquer dúvida, manda um oi aí para mim que eu vou responder para vocês, beleza? Até agora? Se não tiver dúvida, me avisa. Tem uma mensagem aqui de um aluno no chat. Deixe-me ver. Deixa eu ver se tem aqui no chat alguma dúvida. Parece que não, né? Então, vou fechar aqui. Continuando, meninos. Tem que saber da ecologia. Desde níveis menores a níveis maiores. O que você tem de maior nível dentro da ecologia chama-se indivíduo. Então, se você vê uma espécie
na natureza e você não souber o nome dela, você pode chamar de indivíduo. Isso é até um conceito técnico-científico. Então, hoje até uma amiga minha me mandou a foto de uma árvore. Ela, que árvore é essa? Que é biólogo, vocês sabem, né? A gente tem que saber todas as 55 milhões de espécies de plantas do planeta e todas as 300 milhões de espécies até o momento catalogadas no planeta. Então, às vezes, tem aluno que me manda foto de um animal lá da Indonésia e ele fala, professora, qual que é o nome científico, o habitat, o nicho ecológico, em qual população está inserida? Aí eu respondo assim, you are bring to my face, né? Você tá de brincadeira com a minha cara, né, meninos? Mas eu entendo que dentro da biologia a gente tem que saber tudo. Desde identificar exame de gravidez, exame sanguíneo da sua avó, teste de coronavírus do seu tio, até conceitos de ecologia. A gente até que se esforça, né? E vamos continuar tentando. Se você ver um indivíduo ali na natureza, você pode muito bem chamá-lo de indivíduo. Se eu não souber o nome da planta da Indonésia que o menino mandou mensagem para mim, eu vou responder, nossa, esse é um indivíduo da Indonésia. E aí vou fazer uma pesquisa mais avançada para saber o nome da sua espécie. Dá uma olhada nesse segundo conceito aqui, espécie. Conjunto de indivíduos que se cruzam, produzindo descendentes férteis. Se eu tenho um gorila junto com outra gorila, eles vão fazer gorilinhos. Se eu tenho uma onça com outra onça de sexo oposto, eles vão fazer oncinhas. Panda macho com panda fêmea, pandazinhos. Eu não posso pegar um gorila e cruzar com uma onça. Onçarila, professora, não tem. Eu não posso pegar uma onça e cruzar com um panda e esperar descendentes. Ah, vai nascer aqui onça panda, panda onca? Não, não vai nascer. Então, às vezes, você vê até umas misturinhas aí na internet, alguns vídeos, né, que tem repercussão viralizada. Ah, o cruzamento do coelho com o gato, o gaelho. Uma vez caiu no programa do Ratinho, o gaelho. E os donos tinham absoluta certeza que o gato tinha cruzado com o coelho e originaram o gaelho. Na verdade, o gato tinha um probleminha nas patinhas traseiras e ele só conseguia se locomover pulando. E por coincidência do destino, o rabinho dele também era encurtado. Ele não tinha desenvolvido totalmente o seu rabinho. Então, era um gato que tinha um rabinho cotoco, parecido com o de um coelho. E ele só conseguia andar saltitando. Olha que coincidência maravilhosa, né? Faltou só o teste de DNA de paternidade no ratinho, porque ratinho sem exame de DNA não é ratinho, né, gente? Então, para eu saber que é da mesma espécie, tem que fazer o chain humps. Chain humps é cruzar e gerar descendentes. Não adianta só cruzar. Por exemplo, se um hipopótamo tiver carente e cruzar com um rinoceronte, nossa, são espécies diferentes. Mas pode ter certeza que não vai nascer um hiporrinoceronte, né? Por quê? Porque existe um distanciamento genético entre as espécies que impedem esse intercruzamento aleatório. Se não, imagina, um macaco cruzar com uma onça cruzar com um panda, apesar dos ambientes serem diferentes. Vamos cruzar aqui, por exemplo, um elefante com um rinoceronte, que existem no bioma africano. Eles existem. Se os dois cruzarem, que espécie que ia surgir? Então, a natureza, ela tem automaticamente alguns sistemas que vão evitar esses cruzamentos aleatórios entre espécies muito distantes. Então, nós temos espécies próximas que se cruzam e geram descendentes férteis. Não são da mesma espécie. Espécie humana, Homo sapiens. Espécie de cachorro, canis familiares. Canis familiares, que é o cachorro, e o canis lupus, que é o lobo, ainda se intercruzam. Ó, então, quer dizer que existe aqui um distanciamento muito curto. Vocês sabiam que cães são lobos domesticados? Na verdade, o ser humano, em algum momento, começou a oferecer alimento nas regiões ali do Alasca, no Polo Norte, e esses lobos aceitaram a coexistência, a convivência com o ser humano, visto que eles tinham alimento gratuito. Tanto que se você vê um cachorro hoje na rua, se for esperar para ele caçar o seu próprio alimento, muitas vezes ele passa fome. Por isso que a gente vê muito cachorrinho abandonado aí só no couro e osso. Porque eles perderam aquela habilidade de ser selvagem na natureza,
de caçar, buscar o seu próprio alimento, de sobreviver sem a dependência humana. Então, cães e cachorros ainda se cruzam. Apesar de serem espécies diferentes, nós temos aí uma exceção a essa regra, e é uma exceção bonitinha. Vocês podem ver que o cão que mais se aproxima do lobo vive no Alasca. É o husky siberiano, todo mundo conhece aqui, né? Ano passado, pela onda de calor aqui em Goiânia, que eu moro aqui, 5 huskies siberianos morreram. Por quê? Porque não são cachorros adaptados ao calor extremo. São encontrados em regiões aí abaixo de zero, menos 10, menos 20 graus. Então, são espécies que sofrem muito com o deslocamento em outros continentes que não tem nada a ver com a sua origem, tá? Agora, se eu pegar vários conjuntos de indivíduos da mesma espécie, eu vou ter uma população. Lembra que tem que ser a mesma espécie e todo mundo tem que estar junto e aglomerado. Apesar dessa pandemia, ela impor aí a separação dos indivíduos, no reino animal e vegetal vai ser diferente. Então, os indivíduos realmente eles se aglomeram e nessa aglomeração eles formam uma população. Pessoas, seres humanos também formam população? Sim, população humana. Inclusive, o conceito de população na geografia veio da biologia. Então, indivíduos que se cruzam geram os mesmos descendentes. Nós temos dentro de um espaço físico comum população. Agora, se eu pego uma população de rinocerontes, junto com uma população de elefantes, junto com a população de araras africanas, eu vou ter uma comunidade. Também pode aparecer se não biocenose, tá? Já vi na prova do Enem. Então, eu tenho 2 ou mais populações diferentes coexistindo em uma determinada região. É claro que essa galera está dentro de um espaço físico, não necessariamente é indivíduo vivo. Tem o meio biótico, que são seres vivos, e o meio abiótico, que são outros conceitos que não são vivos, mas mantêm a biodiversidade viva naquele local. Água, temperatura, pressão, relevo, composição do solo, das rochas, né? Nós temos ali o intemperismo, a ação do clima, as estações do ano, o sol, a chuva, as nuvens. Então, tudo isso não é vivo, é um ambiente físico, mas permite a existência desse ambiente físico em uma comunidade biocenótica. Então, nós temos savana. A savana africana vai abrigar componentes bióticos vivos, junto com vegetação que está no solo, que tem um clima, que tem uma umidade, uma temperatura. Então, savana é o conjunto de conceitos do ambiente não vivos, junto com a galera viva, que são seres vivos. Então, temos savana, floresta, poça d'água, uma gota de saliva, tudo isso é um ecossistema. Uma vez caiu uma gota de poça d'água na prova da FUVEST, isso é considerado ecossistema? Sim, é considerado ecossistema, porque saliva tem micro-organismos. Sua boca tem, por exemplo, a bactéria Streptococcus mutans. Se você não escovar os seus dentinhos, você vai desenvolver o crescimento exacerbado dessa bactéria que vai provocar cárie. Se você não cuidar da cárie, essas bactérias vão produzir muito ácido, que vão corroer os seus dentes, e aí surgem profundidades atingidas chamadas de canal. Então, galera, ecossistema pode ser gota de saliva até savana africana, tá? Biosfera é essa galera todinha no planeta Terra. Tem mais de uma biosfera, Renata? Não, só uma biosfera. Então, nós temos aqui, dentro da biosfera, qual que é o local que os indivíduos moram? Hábitat. Eu chamo de endereço da espécie. Voltando aqui, qual que é o hábitat do rinoceronte? É a África. Qual que é o hábitat das baleias ou dos tubarões? Oceano. Qual é o hábitat da onça pintada? Cerrado. Onde eles moram é chamado hábitat. Nicho ecológico é o papel que eles vão desempenhar naquele ecossistema. A onça pintada tem hábito noturno, se reproduz 2 vezes ao ano, vive no cerrado e é um indivíduo carnívoro. A historinha que eu contei sobre a onça pintada é o que ela desempenha na natureza. Então, o que o organismo desempenha no ecossistema vai definir o seu nicho ecológico. Então, vamos lá. O hábitat da onça pintada, cerrado, lugar onde ela vive. O nicho ecológico da onça pintada, carnívoro, se reproduz 2 vezes ao ano, é um mamífero,
e se alimenta de pequenos animais do cerrado. Então, é o que ele faz, é o seu emprego. Quando nós falamos de ambiente, hábitat e o que eles fazem, nicho ecológico, os seres vivos desempenham ali naquele hábitat, nós temos transições entre espaços físicos. Aqui embaixo nós temos bioma, que é um espaço físico, tem suas características. Clima, solo, fauna, flora. Isso aqui nós temos biomas brasileiros, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas. E também tem os ecossistemas mundiais. Deserto. Quando eu falo de deserto, o que, que você se lembra? Você se lembra de um ambiente que tem solo arenoso, de um clima extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite, fauna muito escassa, só espécies que sobrevivem à falta de água. Por exemplo, camelo, galho. Pra vocês terem ideia, o camelo pode ficar 56 dias sem tomar água. Pasmem, eles têm na sua córcova, lembra daquela córcova que fica nas costas dele? Eles têm um sistema de armazenamento de mais de 60 litros de água naquela córcova. Então, é aquilo que vai ser a caixa d'água biológica para ele se manter quase 60 dias sem tomar água. Então, gente, bioma é um espaço físico que vai ter como característica tanto fatores não vivos, clima, solo, chamado abióticos, quanto fatores vivos, fauna e flora. Quando eu vou analisar a transição de um bioma para outro, a gente está no Cerrado, por exemplo. Mas do lado aqui, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, tem a Mata Atlântica, partes da Bahia. Então, a transição do Cerrado com a Mata Atlântica chama-se ecótone. Ecótone é a transição entre dois ecossistemas. O ecossistema é chamado bioma também. Então, recapitulando, eu tenho o hábitat, que é o espaço físico do ser vivo, o nicho ecológico que ele faz na natureza, dentro do bioma, que é o espaço físico que ele sobrevive. Se eu tenho a transição de um bioma para outro, inclusive eu encontro os mesmos animais nessa transição, eu tenho o ecótone. Aqui no Cerrado, quando a gente viaja mais para o norte, você tem ali Tocantins, Pará, depois o Amazonas, você tem piqui em todos esses estados. Só que o interessante é que as características do bioma vão mudando. Por exemplo, a Amazônia é muito mais úmida do que o Cerrado. Então, a gente tem um aumento ali de umidade relativa. O regime de chuvas é muito mais frequente. O solo do Cerrado é ácido, o solo da Amazônia é arenoso, porém fértil por causa da floresta. Isso aqui depois eu vou conversar com detalhes com vocês, tá? O solo da Amazônia é paupérrimo, é arenoso e é desértico. Porém, o que mantém a floresta viva é a decomposição dela mesma. Então, isso mantém uma camada acima da areia, que é chamado solo fértil amazônico. Então, a gente tem ali o piqui no Cerrado, na Amazônia, em todos esses estados. Só que o piqui, a cor dele, o tamanho, vai mudando de acordo com o bioma. Piqui no Cerrado, ele é amarelo. O piqui na Mata Atlântica, ele é laranjado escuro. Piqui na Amazônia é branco. Então, nós temos a mesma espécie, Cariocar brasiliense, nosso famoso piquizão. Quem gosta de piqui aí, dá um grito, liga o seu áudio para gritar que você ama piqui como eu. Então, o piqui, ele é amarelo aqui no Cerrado, mas se você for na Amazônia, você vai comer um piquizão branco. Não adianta estranhar, aquilo ali é a característica da espécie, porque ela cresce num solo mais fértil, num clima mais úmido. Então, existem algumas mudanças que a gente observa no ecótone, a transição dos biomas de um para o outro. Aí o que eu quero frisar para vocês é que espécies diferentes, elas podem existir no mesmo hábitat. Aqui a gente tem a zebra e a girafa. Aqui atrás da girafa nós temos javali. Então nós temos três espécies diferentes no mesmo espaço físico, no mesmo endereço, no hábitat. Só que eles têm nichos ecológicos completamente diferentes. As girafinhas, as girafóides, elas se alimentam de vegetação da copa das árvores. Já as zebras, elas se alimentam da vegetação rasteira, as gramíneas. Já os javalis se alimentam de plantas dentro de florestas fechadas. Então, nós temos aqui alimentações diferentes
Então, quer dizer que o que eles fazem no ambiente é diferente, o nicho ecológico é diferente. Mas o hábitat, o espaço físico é o mesmo. Se eu jogar uma onça pintada aqui dentro, vocês vão ver que é carnívoro, não come vegetais. Então, tem hábitat que é igual, porém espécies com nichos diferentes. Isso não cai no Enem, isso despenca em cima da sua cabeça. Então, note e anote esse conceito que eu falei. Espécies diferentes, pode ter no mesmo hábitat, mas tem nichos ecológicos diferentes. Vamos então à organização de tudo que eu falei. Tudo começa com um pequeno átomo, isso passa para moléculas. Moléculas formam pequenas organelas, que são estruturas que funcionam dentro de uma célula. Várias células compõem tecidos, tecido epitelial, sua pele, tecido estomacal, seu estômago, tecido muscular, o seu músculo, junto de vários tecidos, órgãos, o músculo, o coração, o estômago, o intestino. Oh, tá vendo? O bichinho tá até espantado aqui com esse conceito. Vários órgãos vão formar o sistema. Se eu pegar um vaso sanguíneo com o coração, com os capilares, com as válvulas, tudo isso vai formar um sistema circulatório ou cardiovascular. Os sistemas, sistema circulatório, sistema digestório, sistema nervoso, vão formar um organismo, uma espécie. Vários indivíduos da mesma espécie, população forma comunidades, duas ou mais populações formam comunidades. As comunidades estão num espaço físico chamado ecossistema ou biomas, e vários biomas formam o planeta Terra. Terra, planeta, água. Então, Terra é a biosfera de maior proporção que você conhece na sua vida, beleza? Então, olha que bonito. Você tem um átomo, vários átomos formam uma molécula. Qual que é o doce predileto do átomo? É de molécula. Essa foi muito boa, minha mãe ri muito dessa piada. Várias moléculas formam um organoide ou organela. Várias organelas estão dentro de uma célulazinha. Várias células compõem um tecido. Os tecidos formam órgãos, vários órgãos um sistema, vários sistemas um organismo vivo. Você com toda a sua capacidade máxima de existência. Então, vou colocar aqui um videozinho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar esse vídeo. Let's go. Novo compartilhamento. Compartilhar a minha internet com vocês. E aqui, deixe-me ver. Aqui eu tenho um videozinho no YouTube. Quem consegue ver o vídeo no YouTube, manda aí. Sim, teacher, eu consigo. Para mim em inglês. Yes, I can get no. Responde para mim se vocês conseguem ver o vídeo. Aí a tia Renata vai compartilhar com vocês. Tranquilo? Sim! Yes! Ok! Everything is okay! Então, eu vou passar aqui para vocês uma dimensão do que é explorado na biologia, que vocês vão tirar o cabeção. Vamos aumentar aqui. Let's go. Dá uma olhada aqui nessa dimensão. Internet colabora. A Terra dentro do sistema solar, Via Láctea. 100 mil quilômetros, ó. Via Láctea inteira. Agora você já afasta da Via Láctea e começa a ver outros planetas, 10 bilhões de quilômetros. Olha que doido. Sedna, que é a nossa constelação. O Sol começa a ficar pequeno e nós saímos da Via Láctea encontrando outras constelações de outras galáxias.
vocês terem ideia, existem 29 bilhões de galáxias no sistema universal. Então, dentro do universo, existe 29 bilhões de galáxias. $10 bilhões de anos-luz. Diminuindo as dimensões. Nível de átomo, você já chega na órbita do átomo, núcleo do átomo. Aí você encontra os prótons, os nêutrons, carga positiva e neutra, até encontrar o quark, que é a menor dimensão do planeta. Voltamos para o olho humano. Doido, né? Nossa, gente, esse vídeo é doido demais. Então, assim, vocês terem ideia da dimensão que é o que a gente estuda, tá? Deixa eu fechar aqui essa paradinha. Fechei. Agora, vou compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. Voltando aqui. Agora, os meninos. Agora eu vou mostrar para vocês a continuação da nossa aulinha. Voltando para cá. Existe uma dimensão a ser explorada, né? Doido demais. Quando você sai da Via Láctea, você fala: eu sou uma poeirinha de nada dentro de um universo. Isso é menos que uma poeirinha. Vocês terem ideia da dimensão do que é pensar a nível de bilhões de anos-luz. Doido demais, doido demais. Agora, quando eu quero analisar um indivíduo e qual que é a taxa de sobrevivência dele no planeta, eu preciso saber a densidade populacional. Olha que bonitinhos. Eu amo esses suricatos aqui, porque eles são bem atentos a qualquer tipo de som da natureza e eles costumam se levantar para perceber isso. Então, aqui nós temos o número de indivíduos numa determinada área. Por que os biólogos fazem isso? Isso cai demais no Enem. Eles analisam o número de indivíduos naquela área para saber se essa espécie está em extinção ou não, se essa biodiversidade ela continua se mantendo na natureza. Let's go. Para analisar a taxa de natalidade, imigração, mortalidade e emigração, eu vou usar a densidade populacional. Se eu tenho 100 indivíduos suricatos numa área de 1 km quadrado, ou 1.000 metros quadrados, eu tenho densidade de 0,1 suricatos por metros quadrados. Aqui precisa de 10 metros para encontrar um suricato. Vocês concordam comigo? Que é 0,1 suricatos por metro quadrado, se 10 metros eu vou multiplicar 0,1 suricatos, eu vou encontrar um suricato. Um suricato a cada 10 metros. Então, essa é a densidade populacional dessa espécie. Na verdade, as espécies elas têm um potencial de crescer. Aqui é um chamado curva de potencial biótico, é a capacidade que ela tem de crescer. Essa curva, ela parece infinita, né? Você vê até em alguns artigos científicos. Mas a curva real não é essa. Isso aqui é só a capacidade que a população tem de crescer. A curva, ela tem uma resistência, que é excesso de indivíduos provoca competição. Alimentos
tem até uma certa quantidade, depois os indivíduos competem por esse recurso. Água, espaço físico, então sempre haverá uma curva que vai determinar um nivelamento da população, eu chamo de sigmoide. A resistência do meio vai ser o que a capacidade máxima do ambiente suporta. Então, eu tenho X de água, X de espaço, X de clima, disponibilidade de nutrientes, ser tantos indivíduos. Então, eu tenho uma densidade de tantos indivíduos de acordo com aqueles recursos do meio. Claro, os indivíduos, eles predam-se, eles competem, existem doenças, a alimentação é escassa. Então, fatores abióticos determinam a sobrevivência dos indivíduos e os bióticos também, as doenças, as parasitoses. Quando a população atinge uma capacidade máxima que o meio suporta, aí eu vou ter a curva sigmoide se ajustando aqui em cima. Beleza? Tranquilo até agora? Então, vou continuar a nossa aulitia. Let's go! Falar sobre a diversidade animal, vou passar esse vídeo muito doido aqui para vocês terem noção de que eles vivem dentro do ecossistema. Esse videozinho aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Deixe-me ver, internet colabora. Let's go. Espera aí que eu vou sair da apresentação e vou colocar para vocês. É porque quando a gente fica com vários programas abertos, aí o computador ele dá uma... Vamos lá. Zoom. Vou compartilhar com vocês esse videozinho aqui. I see trees. Deixa eu voltar. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply wonderful. Que bonitinho, né? Estudar a natureza na sua essência é bom demais, né, gente? Voltando aqui, já que vocês viram a diversidade animal e o que nós precisamos fazer para mantê-la preservada, eu vou passar rapidamente no conceito cadeia e alimentar, que vocês já viram isso daqui, nas aulas do YouTube.
Você manter uma organização dentro da natureza, você tem os primeiros integrantes que participam ali da fotossíntese, da entrada de alimento da natureza, plantas e algas, e os topos de cadeia alimentar que come toda essa galera que vem atrás deles, outros animais e outras plantas. A ordem é produtor, o primeiro que consome é consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. Lembrando que sempre o produtor no início, porque ele consegue produzir seu próprio alimento. Quando eu chamo de produtor, eu posso caracterizar esse indivíduo como autótrofo, produz seu próprio alimento. Quando eu tenho consumidores que precisam de uma fonte de energia dentro da natureza, eu chamo de consumidor heterótrofo. Produz seu próprio alimento? Autótrofo. Não produz e precisa de uma fonte externa? Heterótrofo. Agora eu quero que você pare e pense. Nós, seres humanos, somos autótrofos ou heterótrofos? Muy bien, chicos, somos heterótrofos. Aqui numa ordem, nós temos produtor, o milho produz seu próprio alimento, rato, consumidor primário, serpente, consumidor secundário, coruja, terciário. Ecossistema aquático, mesma coisa. Ó. Tudo começa com o produtor, passa para os consumidores e vai chegar até o topo de cadeia. Aqui nós temos teia alimentar, que é o que acontece na natureza e é o que é explorado na sua prova. Vendo que aqui é uma cadeia, ó, uma linha de ordem entre o produtor e o último consumidor. Ó, uma linha é linear, cadeia alimentar é linear, mas a verdade é que a teia alimentar predomina na natureza. Você tem um produtor, vários consumidores para ele. Você tem um consumidor primário, vários consumidores para ele. Consumidor secundário, todo mundo come esse secundário. Então, formam-se ramificações de cadeias alimentares. Parece uma teiazinha de aranha, por isso o nome teia alimentar. Todo mundo que come todo mundo um come o outro, no final todo mundo é comido e morre. O produtor aqui é o tomateiro, consumidor primário, besouro, gafanhoto e o pássaro, consumidor secundário, pássaro e sapo, consumidores terciários, serpente e avião. Você vai anotar isso na sua prova. Primário aqui, secundário aqui também, primária aqui, terciária aqui, secundária, assim por diante. É para você rabiscar na hora da sua prova, tá? Olha que bonitinho. Isso aqui é uma teia alimentar do cerrado, do cerradito. Tá vendo a abelha? A abelha alimenta de sapo, de aranha, uma galera, né? E a galinha. Todo mundo come galinha, misericórdia. E ela come só o fruto aqui, que é a maçã, embuá e outras plantas. Vamos lá. Conjunto de indivíduos que vivem numa área geográfica. Isso aqui na aula, hein? População. No lago estão presentes diversas espécies, animais, plantas, algas, protozoários. O conjunto só dos seres vivos constitui, essa galera toda forma uma comunidade biológica. Ao dizer que uma espécie pode ser encontrada, que é o lugar, e o que ela faz, né, no lugar onde vive, eu chamo de hábitat e nicho ecológico. Indica a alternativa que mostra a hierarquia correta do mais simples para o mais complexo. Então, vamos lá, dá uma olhada. Primeiro, população, ecossistema, indivíduo, ecossistema ou indivíduo. Então, olha aqui. Indivíduo, população, ecossistema, comunidade. Está certo. Indivíduo, população, comunidade e ecossistema. Nessa ordem, letra E de eu sou aprovado no Enem. Entre os fatores que determinam a diminuição da densidade, o que vai diminuir a densidade? Indivíduos que morrem e saem daquele ecossistema. Quem morre? Mortalidade. Quem sai? Emigração. Letra E de eu vou passar. 6. Uma população de parasitas, seus hospedeiros estão em interação. Eliminando-se os parasitas, espera-se que a população de hospedeiros, se eu tiro o parasita, eles vão crescer, mas ninguém cresce infinitamente, porque tem aquela curva que vai manter as populações sempre dentro de um certo equilíbrio. Então, letra C, cresce e permanece em equilíbrio. 7. Para calcular a densidade de uma população, já falei a letra para vocês, nem, mas finge que eu não coloquei.
Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem. Então, o número de indivíduos é o espaço que ela ocupa, vai ser a densidade populacional. Vocês estão vendo aqui que a população cresce, depois ela permanece em equilíbrio? Qual é a alternativa errada? O crescimento nos 5 primeiros meses sugere que se trata de uma população recente? Sim, recente. As flutuações observadas sugerem que a população não atingiu o equilíbrio nos 12 meses? Atingiu aqui, ó, no 5. A variação da população observada entre 6 e 7, 6 e 7 cresceu um pouco, pode ser devido ao aumento da imigração? Sim, pode ser que a galera entrou e aumentou a população. Então, por espaço, pode explicar a variação da população entre 5 e 6? Competição por espaço? 5 e 6? O que vocês acham? Também, 5 e 6 aqui, ó. Então, aqui não atingiu o equilíbrio dos 12 meses, está errada, porque ela atingiu. Então, letra B, de beleza, sei tudo. Então, ó, na cadeia alimentar, você pode ter interferentes. É o que nós vamos ver hoje, bioacumulação. Interferentes podem ser metais pesados, hormônios, podem ser compostos químicos tóxicos. Tudo isso vai entrar na cadeia alimentar e vai ser extremamente nocivo para os topos de cadeia, principalmente. Porque eles, toda essa galera anteriormente aqui, ó. Isso chama-se bioacumulação. Quando eu tenho acúmulo de resíduos, desde os primeiros níveis tróficos, produtor, consumidores primários, secundários, até os últimos níveis que absorvem toda essa galera aqui atrás. Quando você come um peixe, por exemplo, sardinha, atum, vamos falar de atum. Atum tem um índice de mercúrio tão alto que você não pode ingerir mais de 7 quilos por ano, porque essa taxa de mercúrio pode causar intoxicação aguda. Isso causa degeneração de neurônios, degeneração muscular. Então, essa bioacumulação, ela vai parar na nossa mesa. Porque o peixe absorve mercúrio das algas que absorveram mercúrio na cadeia alimentar. Então, nós temos aí bioacumulação. Tá vendo? Autótrofos, que são as algas, produzem seu próprio alimento. Zooplâncton, que são os filhotes de animais, os menorzinhos, estão na superfície da água e comem as algas. Peixes pequenos comem zooplâncton, filhotinhos de peixe, filhotinhos de crustáceo. Peixes grandes comem peixes pequenos. Quem come essa galera? Humanos. Então, isso é muito sério, porque nós, seres humanos, somos topos de cadeia. Então, nada mais óbvio que proteger o meio ambiente e evitar a sua poluição para a gente não ingerir alimentos bioacumulados ao longo da cadeia alimentar. Aí o exercício sobre acumulação. Tem uma figura, mas eu não mostrei essa figura para vocês. É a figura daquele pássaro. Esse pássaro aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui. O pássaro está se alimentando de peixes aqui, e os peixes estão se alimentando de caramujos, e caramujos comem algas. Então, essa é a imagem daquela resolução de exercício ali. Vamos lá para o exercício. Lá no finalzinho, você tem aqui. A figura representa uma cadeia alimentar numa lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Nível, posição da cadeia. Sabendo que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo? Nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal. Vocês acham que são as aves, os caramujos, os grandes peixes, pequenos ou plantas aquáticas? Quem bioacumula maior quantidade de substâncias tóxicas são o último nível trófico. Quem come todo mundo atrás, porque isso se bioacumula ao longo das gerações. Então, a resposta certa, o último nível trófico, o último grupo de indivíduos que está se alimentando ali naquele ecossistema. As aves, porque elas são predadoras do topo da cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Imagina que no norte do país, Amazonas, Pará, Tocantins, existem muitas mineradoras que fazem extração do ferro. Então, o Brasil é um dos principais extratores de ferro que exporta isso para a China. Grandes quantidades de ferro são exploradas
em mineradoras, que obtêm mercúrio também para identificar metais de valor, por exemplo, o ouro. Então, imagina a quantidade de mercúrio que não tem ali nos açudes, nos rios, no oceano Atlântico que circunda ali todo o nosso país, porque esse mercúrio simplesmente vai se acumular e isso vai parar na nossa mesa devido à alimentação. Isso é muito sério. Agora vamos para os ciclos biogeoquímicos. Tem aqui ciclos de todos os componentes biológicos, seres vivos, geológicos, terra, físicos e químicos, as moléculas que passam de um nível ao outro. Então, isso aqui cai na biologia, na geografia e na química. Olha que legal. Então, vou passar rapidamente para encerrar essa aula aqui, tá? Ciclo da água. Nós temos água em 3 estados físicos: gasoso, nuvens, neve, sólido, neve, e líquido, rios e oceanos. O gasoso vem da evaporação dos oceanos e da transpiração das plantas. Quando eu coloco plantinhas, animais no ciclo da água, eu chamo grande ciclo da água, porque tem a galera em peso como ser vivo do ciclo. Você tem um pequeno ciclo da água que envolve só os 3 estados físicos dela na natureza, sem envolver seres vivos. Você tem nuvens que precipitam chuva, que percorrem rios e oceanos, que evaporam em nuvens e o ciclo começa novamente. Ah, mas eu vou envolver plantas, porque a planta transpira 90% da água que ela absorve. A planta produz chuva, a planta é ser vivo, a planta tem o ciclo da água. Então, isso aqui é um grande ciclo da água. Os estados físicos da água na matéria não viva, inanimada, e na matéria viva, no caso, plantas, que tem um papel importantíssimo no ciclo de chuvas. Pra vocês terem ideia, eu até sugeri para vocês fazerem um experimento em casa. Pegar um saquinho plástico e envolver uma folha. Quando vocês envolvem essa folha, vocês percebem que essa folha começa a ficar cheia de gotículas dentro desse plástico. Quer dizer que a planta está liberando água da raiz, que ela absorve aqui no solo, e transporta até as suas folhas. Essas folhas, então, ficam carregadas de gotículas de água da transpiração. Por isso que o plástico vai embaçar. Agora você imagina a Amazônia inteira liberando 20 trilhões de litros de água transpirados por dia. São 20 trilhões de litros de chuva. E essa chuva vai para onde, professora? Vem para o Cerrado. Então, chamam-se correntes de vento do sul, elas trazem rumo ao sul do Brasil, centro-oeste, sudeste e sul, as chuvas que nós precisamos para a agricultura e para os abastecimentos de água. Olha que bonito! Quer dizer que se eu desmatar a Amazônia, todo mundo fica sem chuva aqui embaixo? Sim ou yes? Yes, of course, my friend, my student. Quer dizer que se você desmata a Amazônia, você prejudica todos os biomas que estão abaixo dela. Não só no Brasil, mas toda a América do Sul, ela depende da chuva da Amazônia. Se você desmata a Amazônia, você tem o sintoma mais brando do bioma, que é a morte, a extinção de várias espécies. Por isso que não pode sair queimando a Amazônia para produzir pasto. Não pode ficar queimando o cerrado, diminuindo a vegetação e a chuva que essa vegetação poderia produzir para o nosso bioma. Por isso que não pode desmatar tanto a Amazônia quanto os demais biomas, porque o Brasil seca. Porque o Brasil depende da chuva do maior bioma da região tropical, localizada no equador do planeta. Sem Amazônia, sem chuva. Então, é importante nós preservarmos a Amazônia. É um assunto que deve ser colocado em pauta, inclusive pela ONU e pelos grandes nomes no mundo, porque existem, inclusive, celebridades que protegem a Amazônia. Temos aí o Leonardo DiCaprio, a Gisele Bündchen, e nós precisamos cobrar das autoridades competentes, no caso o ministro do Meio Ambiente, a diminuir a deliberação do desmatamento desenfreado. Se você desmata, você tem todos os biomas prejudicados porque o regime de chuvas diminui. Então, estou querendo dizer que não foi à toa essa onda de calor que teve aqui no Cerrado, 44 graus em Goiânia, 42 graus em Anápolis, tudo isso vem de uma consequência anterior,
desmatou, queimou, Amazônia e Cerrado estão indo para o saco, todo mundo fica prejudicado, inclusive os humanos. Por isso é importante nós preservarmos a natureza. Vamos fazer aqui um exercíciozinho sobre a água. Com relação à água, é correto afirmar: a água é eliminada pelas plantas à noite por transpiração, que aumenta a temperatura interna do indivíduo. Galera, não aumenta a temperatura, ela não fica quente, ela mantém a temperatura sempre constante, igual a gente. A água dos oceanos, rios e lagos evapora e, por um processo de sublimação, sublimação é estado físico sólido para gasoso. Então, rio é líquido, não é sublimação. Sublimação é sólido para gasoso, não é líquido para gasoso. C. A água ocupa a maior porção da superfície terrestre, porém a produtividade primária líquida do ambiente aquático é insignificante. Produção primária líquida é tudo que a vegetação ou as algas produzem em biomassa. A biomassa da vegetação e das algas, elas representam a taxa de fotossíntese que você tem no planeta. Quanto mais plantas, mais fotossíntese, mais algas, mais fotossíntese. A gente tem a maior parte da biosfera do planeta composta por terra ou por água? Muito bem, por água. Então, essa taxa não é inferior a 0,1%. Pelo contrário, ela é superior a 90%, porque a maior parte da produção primária líquida vem dos oceanos. Errado, então. Letra D. A água, apesar de participar de diversos processos vitais para os seres vivos, pode, quando contaminada, se tornar um grande vetor de disseminação de diversas doenças, como a febre amarela. A água contaminada não é vetor. Vetor é um organismo que carrega a doença. Um mosquito, um mamífero, uma ave. Por exemplo, morcego é vetor da raiva. Então, o morcego é um organismo vivo, ele é um reservatório para a disseminação das doenças. A água, ela é inanimada, ela não pode ser chamada vetor. Vetor tem que ser biológico, tem que ser um ser vivo que vai funcionar como uma ponte para carregar essas doenças. Ela está errada. Letra B. A água é uma das matérias-primas fundamentais da fotossíntese. Seus átomos de hidrogênio vão formar a matéria orgânica fabricada nesse processo e seus átomos de oxigênio se unirão para formar o gás oxigênio. Certa? Oh, yes! Correta. Então, a água, ela vai ser a matéria-prima para a fotossíntese. A água na planta vira oxigênio, viu, galera? Muito bem. Quando você rega uma planta, ela está produzindo muito oxigênio. E aí, o excesso de oxigênio vai se unir com o outro, formando esse gás aqui fundamental na fotossíntese. A ecobarreira instalada no Arroio de Dilúvio, em Porto Alegre, já retirou 33 toneladas de lixo que descem pelas águas até o Guaíba. A cada dia, centenas de garrafas PET, sacos de lixo, pneus e frutas deterioradas são içados em uma gaiola, removidos do local pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Considere as seguintes afirmações sobre a poluição das águas. Vamos lá. A matéria orgânica lançada nos rios aumenta a quantidade de nutrientes, eutrofização. Em excesso de nutrientes, tem a plasma verde, que ocupa toda a lâmina d'água e impede a entrada de luz. Quer dizer que plantas aquáticas não fazem fotossíntese, animais que comeriam essas plantas morrem também. Fora que quando você tem a gosma verde, você tem uma entrada de oxigênio mais, porque essa barreira contaminante na superfície, ela vai impedir a entrada de oxigênio na água. Lembra que o oxigênio entra nos rios pelas correntes? Água parada não tem vida. É só você olhar uma poça de água, joga lambari lá dentro. Eles vão morrer após alguns minutos. Agora, um rio, por que ele mantém vida? Porque ele sempre está circulando. E quando ele circula, ele oxigena essa água e mantém a vida abaixo dela. Então, 2. A remoção do sedimento acumula nos cursos d'água urbanos, facilita o escoamento das águas das chuvas, evitando o transbordamento e alagamentos. Então, quando você remove o sedimento, você facilita o escoamento das águas. Item 3. A remoção dos objetos lançados nos cursos d'água urbanos impede a proliferação de larvas de mosquito. Remover objeto da água não evita a proliferação de mosquito, galera. Porque você já está na água. Uma coisa é você remover objetos de superfície terrestre, por exemplo, um quintal, um lote baldio,
uma calçada. Quando você tem uma tampa de garrafa ali, você pode ter proliferação de larvas de mosquito se ela estiver armazenando uma pocinha de água. Agora, objeto da água não tem proliferação de larva. A beira da água pode proliferar larva, mas o objeto não vai facilitar isso. Então, vamos lá. Quais estão corretas? Acabei de falar, né? Apenas uma, apenas duas, apenas a três, apenas a uma e a duas, apenas uma e a duas, né? Porque a 3 está totalmente errada. Então, let's go. Ciclo do oxigênio, você tem oxigênio produzido aqui, né? As plantas, organismo produtor, animais absorvendo oxigênio e realizando a respiração celular. E você tem o oxigênio, ele entrando pelo dióxido de carbono, que é o CO2. Os animais respiram CO2 e esse CO2 vira glicose na planta. Então, o oxigênio é produzido pelas plantas e ele é absorvido pela respiração. A radiação pode transformar oxigênio em ozônio ou ozônio em oxigênio, beleza? Oxigênio também pode estar disponível na molécula de água e glicose. Então, o O2 está na água, no alimento das plantas, no CO2, que a planta faz fotossíntese, e o O2 que ela produz, que muitas vezes pode virar ozônio ou ser absorvido pelos animais. Exercício sobre o oxigênio. No ciclo do oxigênio, observamos a utilização desse elemento em diferentes processos. Quais dos processos abaixo não necessitam de oxigênio para ocorrer? Respiração celular, seres vivos respiram, né, galera? Combustão, quanto mais vento, não tem mais oxigênio e mais fogo se alastra, então a combustão depende do oxigênio. Decomposição, sim, micro-organismos decompõem utilizando oxigênio para isso. Formação da camada de ozônio ou fermentação. O ozônio não vem do O2? Já a fermentação, galera, é um tipo de decomposição sem a utilização de oxigênio. Fermentação alcoólica é um tipo de transformação de glicose em álcool. Fermentação alcoólica você observa no suco de uva. Quando você vai produzir o vinho, você tem a produção do suco de uva e depois uma segunda etapa, que é adicionar um fungo que vai fazer a fermentação alcoólica. Esse fungo vai fazer? Ele, sem o oxigênio, presta atenção, sem o oxigênio, ele vai pegar a glicose, aquela reserva de energia da uva, e vai quebrar em CO2, um gás, e álcool. Então, quer dizer que na fermentação eu tenho glicose virando CO2 e álcool. Então, o CO2 são aquelas espumas que você observa no vinho, na curtição do vinho, ou na cerveja, ou nos espumantes. E o álcool é o produto dessa fermentação. Esse processo acontece em tonéis de suco de uva. Esse suco de uva fica fechado, geralmente em barris de carvalho, para ele ser curtido e na ausência de oxigênio e luz, os fungos vão fermentar a glicose da uva, que é docinha, em álcool. Por isso que o vinho não é doce, porque toda aquela glicose do suco de uva virou álcool, sem a ação do oxigênio. Então, a fermentação é um processo anaeróbio. Anota aí, anaeróbio, não utiliza oxigênio para acontecer. Outro exercise, o ciclo do oxigênio é essencial para a nossa sobrevivência no planeta, uma vez que esse elemento está relacionado com funções extremamente essenciais, como a respiração. Além disso, o oxigênio sob a ação dos raios ultravioletas do Sol dá origem ao ozônio, formador da camada de ozônio. Qual é a função dessa camada? Transmitir frequências de rádio. Frequência de rádio, gente, isso aqui é antena que faz, tá? Manter a Terra aquecida. O ozônio mantém os raios dentro da Terra? Ou o efeito estufa natural, que é a proteção abaixo do ozônio que mantém a Terra aquecida? Garantir o efeito estufa, né, que é manter a Terra aquecida junto com os gases? Ou diminuir a incidência de radiação ultravioleta? Voltando aqui, você pode perceber que você tem a formação do ozônio. A camada de ozônio vai filtrar a radiação que vai entrar na Terra, pela atmosfera.
atmosfera absorve uma quantidade X de radiação, evitando o excesso para que a vida continue existindo no planeta. Então, galera, o ozônio forma a camada de ozônio. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ele diminui a incidência da radiação ultravioleta na Terra. Beleza? Camada de ozônio protege o nosso planeta. Então, vou voltar aqui para falar com vocês. Let's go. Deixa eu falar aqui com vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Nós encerramos a aula agora. Vamos encerrar. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vou trocar uma ideia aqui com vocês. E aí, aprenderam um pouco sobre ecologia, como é que foi essa experiência? Tem alguma dúvida? Vou abrir aqui para perguntas. Vocês têm alguma dúvida sobre algum conceito? Sobre as habilidades e competências do Enem? Tranquilinho? Manda um joinha aí para a tia Renata. Fala assim, tudo sussa. Isso aí, Mari. Tudo tranquilo. Então, meninos, me despeço de vocês, já ansiosa para a próxima aula. A próxima aula eu vou finalizar ciclos biogeoquímicos, mas eu já vou entrar na sucessão ecológica. Como é que se recompõe a floresta? E aí eu vou mostrar um exemplo de uma família que conseguiu recuperar uma mata atlântica inteira, numa fazenda que era praticamente desmatada em mais de 99%. Eles transformaram a fazenda em um santuário ecológico em menos de 20 anos. Isso saiu no Globo Rural, no Fantástico, e eu vou mostrar para vocês como fazer a sucessão ecológica no seu bairro, numa praça, e como isso é cobrado também no vestibular, que é o nosso intuito, tá? Eu que agradeço, viu, Laila, por tudo. Obrigada pela presença de vocês. Para mim foi um prazer imensurável estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. A Jaque, que é a coordenadora do curso, ela tem meu contato. Vocês têm meu Instagram também para tirar suas dúvidas. E acompanhe a gente no Biologia em Foco, porque a gente sempre vai colocar quiz de biologia para vocês treinarem aí todos os dias, brincando e se divertindo ao mesmo tempo, beleza? Fiquem com Deus. Boa terça-feira para vocês, boa semana. E eu vou pedir para vocês algo que vai realmente aumentar a produtividade de vocês. Quando você acordar para estudar, tira o pijama, coloca uma roupinha ali que você vai passar o dia, vai para uma mesa, que não seja um lugar ali do seu quarto, uma cama. Tem que ser um ambiente que seu cérebro entenda que tem que começar a estudar. E faça 5 exercícios de biologia por dia, tá? Tenho certeza que você vai gabaritar não só biologia, mas todas as ciências da natureza, linguagens, tecnologias e língua estrangeira. E vai arrasar também na redação, tá? Fiquem com Deus. Bom restinho de semana para vocês aí. Muito obrigada e tchau, tchau. Até mais.